Hello, hello! Eu sou a Aline Calai, essa é minha cara colega, a senhora Jessie Lodge, e a gente tá aqui para a segunda parte do episódio sobre filmes no espaço com o professor Johnny. A gente achou que o episódio passado, a gente tinha tanta coisa para falar, né? Que o episódio passado tava tão grande que a gente dividiu ele em dois. Então vamos lá, bora para a segunda parte. Bora para a segunda parte. A gente tem um filme aqui nessa lista, eu ia falar dele depois, mas eu vou puxar ele agora, que é o Perdido em Marte, que a gente tava falando aqui de planetas e tal. Perdido em Marte. Esse é mais um que eu tenho curiosidade pra saber se é real ou é fake o que acontece ali. Que é um dos filmes que eu mais gosto dessa lista pela atuação, né? Você quer saber a minha opinião sobre Perdido em Marte? É uma comédia. Não. Perdido em Marte é, na minha opinião, o melhor filme que não é documentário, que não é baseado em fatos reais ainda. Ah, é? Perdido em Marte. Perdido em Marte, eu acho uma obra-prima, sinceramente. É um filme espetacular, porque ele cria com maestria um cenário que é ainda ficção, mas que é muito palpável. Vou tentar explicar por quê. O que o astronauta lá, o Matt Damon, que eu não me lembro o nome do personagem agora, que era Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, alguma coisa assim, né? Não, Mark Wahlberg é o ator. Nossa, Mark que homenagem maravilhosa foi essa. Pera aí que eu vou procurar o nome dele. Mas é Mark Nolan, alguma coisa assim, enfim. Mas o que o Mark faz quando ele quer se comunicar com a Terra? Vocês lembram o que ele faz? Não, eu não lembro. Mark Watney. Watney, parecido. Mark Watney. Então, assim, Jessie, voltamos a ser amigos, porque eu acho que o Perdido em Marte... Não, a gente nunca foi inimigo, gente, pelo amor de Deus. Mas aqui a gente tá descontraído também, né? Total, exatamente. Né? Então, assim, ó, o Perdido em Marte é uma obra-prima pra mim. Ele é uma obra-prima. Aquele filme é simplesmente espetacular. Eu concordo, é sensacional pra mim, eu amo ele. Ele é uma obra-prima porque ele consegue fundir coisas que já são reais. Então, pra quem não lembra, pra quem não assistiu ainda... Vale a pena assistir. O personagem... Eu não me lembro em que ano passa o Perdido em Marte. Eu não me lembro em que ano se passa. Mas assim, o personagem, ele rastreia aonde está a sonda Pathfinder. 2030. 2030. Perdido Amanhã. em Marte 2030. Amanhã. Daqui a 7 anos, amanhã. Tá? Então, ele rastrear aonde está a Pathfinder. E a Pathfinder foi uma das sondas que foi enviadas... Estão lá no solo marciano. E ele consegue trazer energia do acampamento lá, do acampamento marciano dele, e ele reativa a Pathfinder. Ele pega o rover, reativa a Pathfinder, e através da Pathfinder, o pessoal da NASA vai para onde? Vai para o JPL. O JPL é o centro da NASA que fica em Pasadena. Aliás, é interessante o JPL, falo um pouco sobre isso nas minhas palestras, porque é o centro que domina a parte das missões robóticas, né? Então, quando você fala de missão robótica nos Estados Unidos, você está falando de JPL. E o JPL, ele é o único centro da NASA que não é só da NASA, porque ele é um joint venture da NASA com a Caltech, com a Universidade da Califórnia de Tecnologia, né, o JPL. Então, eles vão lá no JPL, eles montam a Pathfinder aqui, simulado, e para fazer essa comunicação com eles, até ele conseguir fazer a comunicação pelo teclado lá no usando rover. Um tipo de alfabeto que eu nunca tinha ouvido falar, eu só ouvi falar no filme. Linguagem hexadecimal, código hexadecimal, entende? Mas então, o filme é belíssimo. O Perdido em Marte é um filme espetacular. Ele é sensacional. A gente concorda. Tá? É muito então, bom, muito bom. Então, naquela minha analogia, né? Ou seja, ele é um que filme... a gente sabe que agora ele não é tão... Não, ele tem muito... Não se compara. Ai, gente, Aline, não se compara. Que dozinho. Então, pra mim, o Perdido em Marte, ele estaria na órbita de Marte ou na órbita de Júpiter, em termos de proximidade da realidade, naquela analogia que a gente falou, né? Então, tem os filmes documentários. Então, o próximo filme... O único filme da lista que você mandou, o único. Aliás, Gravidade eu não me lembro, mas Gravidade é meio, né? Eu ia falar dele depois, porque eu acho que é meio... Sabe aquele da Sandra Bullock, do... Eu tenho uma questão com Gravidade, assim. Eu amo o Afonso Cuarón, né? Eu adoro os filmes dele. E Gravidade, pra mim, foi uma decepção. Todo mundo falou a mesma coisa. Que ninguém gostou muito do Gravidade. Não é um filme muito, assim... Apesar dele ser um filme bem...
inovador na época que ele foi criado, porque ele utilizou muitas técnicas novas de 3D do cinema, que a gente não tinha antes, Talvez tenha sido utilizado ali no Avatar, enfim. Porque o Gravidade, ele é um filme já de 2013, o Avatar já tinha acontecido, só que ele utilizou novas técnicas de 3D na sua pós-produção. Mas não é um filme que emplacou, assim, o Gravidade. Eu faço a confissão aqui daquele aluno que não estudou direito para a prova. Eu assisti o Gravidade há muito tempo atrás e não assisti novamente. Não me deu vontade, né? Apesar de ter a Sandra Bullock. Não tem essa... Filme chato. É um filme chato. Gostou muito. Então não me deu vontade de assistir novamente o Gravidade, tá? Mas você tá falando de uma coisa que eu até... Porque o que acontece, tá? Quando se fala de espaço, existem conceitos interessantes de entender. Existe um conceito chamado LEO, que é Low Earth Orbit. Ou seja, órbita baixa da Terra, tá? E existe o conceito de Deep Space, que é espaço profundo, quando você manda coisas para muito mais longe. Eu não sei exatamente agora... Haters, me desculpem. Eu não sei exatamente a fronteira do LEO para o Deep Space, mas enfim, com certeza, o Gravidade é LEO. Você está orbitando, então hoje já se sabe, né? Na década de 70, aconteceram as primeiras estações espaciais. Né? Então, os Estados Unidos teve a estação Skylab, os russos tiveram outra estação também. Sputnik. Não, Sputnik foi um satélite da década... Satélite. Mas a estação espacial dos russos, esqueci agora do nome. Mas o que acontece enfim, isso não é tão relevante nesse ponto. Não, ela é relevante porque tem um filme aqui que eles vão até a estação espacial russa, nós vamos falar dela daqui a pouco. A Estação Espacial Russa. Eu vou procurar o nome dela aqui pra nós saber. Então, na década de 70, inclusive, existe uma missão Soyuz. Acho que é Soyuz, a Estação Espacial é Soyuz, se eu não me engano. Ou é o veículo, mas enfim, a Estação Espacial lá. Ela tá ativa ainda, essa estação? Não, o que acontece é o seguinte, isso é uma coisa interessante pra gente estudar como fenômeno de geopolítica. Existe a chamada Estação Espacial Internacional, a ISS. Tá bem, peraí. Vamos voltar. Tem outras estações espaciais que não sejam dos Estados Unidos. Tem essa aí que é comum a todos? Não, a ISS é a estação comum a vários países. Não a todos, vários países. Então, um astronauta brasileiro ficou na ISS. Ele foi e ficou na ISS. Então, perfeito. Hoje, o Elon Musk teve a grande jogada, né? Ele cria a SpaceX em 2002. Uma grande jogada. Por quê? Já se sabia que o programa do ônibus espacial ia ser descomissionado. E o último voo do ônibus espacial aconteceu no ano de 2011. Foi o ano que eu estava lá na NASA, mas deixo claro que tem nada a ver com isso, mas foi só uma coincidência. Será? E aí o que acontece? Quando eles desativam o programa do ônibus espacial, eles criaram um contrato pagando alguns bilhões para mandar cargo e pessoas para a ISS com os russos. Então esse é o paradoxo, né? Esse é o paradoxo, que a gente vê assim... Aqui na Terra, as pessoas... Me lembra aquela música da Elis, não, que a Elis canta. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da guerra. Para variar, estamos em guerra. Sabe aquela música, né? Então, é estranho, porque aqui os caras estão em guerra e lá em cima os caras estão um grande projeto de ciência e tecnologia que é a ISS. Então o Gravidade está em torno de uma estação espacial. Então, é uma coisa que já é uma tecnologia dominada, né? Aí, fazendo um gancho com uma coisa que tu falou antes daquele filme que você adora muito e eu não, que é o Interestelar. Tadinho dele, ele vai ser citado muitas vezes aqui. Tem uma questão interessante do tempo. Muitas pessoas... É Mir. Estação Espacial Mir, obrigado. A Soyuz foi outra coisa, acho que foi a espaçonave. Porque acoplamento Apollo-Soyuz. Houve acoplamento na década de 70. Mas uma coisa interessante para a gente mencionar aqui. Fizeram uma pesquisa com 2 astronautas gêmeos nos Estados Unidos. O nome desses astronautas são Mark Kelly e Scott Kelly. Eles são 2 astronautas gêmeos univitelinos. Aqueles gêmeos que são idênticos, sabe? E aí, um deles até virou senador. Eu acho que é o Scott Kelly, virou senador pelo estado de Arizona. Ele é casado com a Gabrielle, que teve um atentado em relação a ela quando morava nos Estados Unidos em 2011. Coisa muito triste. Mas ela sobreviveu. Então, eles fizeram o seguinte. Eles botaram o Mark na estação espacial e o Scott ficou aqui ou ao contrário. Tá? E o que ficou na estação espacial ficou lá durante um certo tempo, que eu não me lembro exatamente agora do tempo. E quando ele voltou, fizeram análise dos 2. E foi comprovado mudanças
a nível de DNA daquele que ficou orbitando. E, inclusive, idade. Só porque ele foi orbitar. Então ele fica orbitando com velocidades... Então ele volta no interestelar. Como é que tá todo aquele rolê? Então, existe de fato o que acontece assim. Isso foi para comprovar, porque a teoria toda é assim. Se você, teoricamente, quanto mais rápido você viajar, a forma com que o seu corpo, a matéria, percebe o tempo, ela muda. Né? Porque é a história do Interestelar. Ele fala assim, eu vou voltar, mas vou voltar com a sua idade. Sim. Né? Só que ele volta tão depois que ela já tá uma velhinha na cama, morrendo já, a filha dele, né? Alta spoiler agora. A gente contou o filme inteiro. Pra quem não assistiu, pula essa parte. Mas enfim, então tem essa questão. Mas o Perdido em Marte, pra mim, é uma obra-prima. É um dos meus filmes favoritos dessa lista. Se não fosse o Interestelar, que... Só, deixa eu tentar só tirar uma dúvida aqui. Então, isso que aconteceu no Interestelar, existe uma leve possibilidade de acontecer, mas é numa escala muito menor. Veja, para deixar claro assim, né? Quando a gente estuda engenharia, vai criando responsabilidade e fala assim, até aqui eu sei, até aqui eu não sei. O que eu tô dizendo é o seguinte, a experiência com 2 astronautas, Mark Kelly, Scott Kelly, você pode procurar no Google isso aí, tá? Foi uma experiência para comprovar a questão da como o ser humano realiza, como o ser humano pode sofrer quando o seu corpo se desloca em grandes velocidades. Não tem a ver com passagem de tempo, então. Não tem a ver com... Não, tem a ver com a passagem de tempo, mas isso é uma coisa ínfima, mas também ele estava numa velocidade muito pequena. Tá. Espaço-tempo, porque a gente falou disso aqui no episódio anterior do De Volta pro Futuro. Essa é uma das coisas que a gente fica... Não, porque, mas assim, aí... Não, amiga, mas aí cinema, é outra... É outra coisa. O mérito que a gente entrou aqui foi totalmente outro aí. Já não tem a ver com isso. O que a gente falou era de viagem no tempo, que ainda é uma outra coisa. Né, da comunidade leiga, que ainda é uma coisa que a gente não sabe se acontece ou não. Só que o que a gente entrou ali foi que quando existe essa teoria, né, de que quando você viaja no tempo, você viaja só no tempo e você não viaja no espaço. Então, se eu entro numa cabine aqui, se aqui esse estúdio vai me levar para os anos 60, eu vou parar nos anos 60 aqui no Cobrasol. Eu vou parar aqui onde eu saí. Mas eu não vou me mexer, não vou parar lá, por exemplo, sei lá, na ilha, em algum lugar. Mas então, vamos pensar uma coisa assim, Aline. A viagem no espaço hoje é uma tecnologia dominada. O grande que em inglês chama-se breakthrough, a grande salto vai ser a viagem no tempo. Vai acontecer? É difícil você dizer não, entendeu? Em termos de tecnologia. O que eu quero dizer é que essa experiência com os 2 astronautas essa experiência mostrou diferenças que o astronauta que ficou orbitando, e a gente está falando de velocidades muito baixas comparado com velocidades da luz. A gente tem que falar de ordem de grandeza, entendeu? A gente está falando de ordem de grandeza. Então, a ISS, ela dá N voltas por dia na Terra. Eu não vou dizer exatamente o N, porque eu não me lembro agora. Então, é uma velocidade muito alta para os nossos padrões. Fazendo uma pergunta agora. Nós 3 aqui conversando, e mais a Nath, que também ainda... Tá acordado ou tá dormindo? Tá lá. Tá acordado. A Nath tá curtindo. Igual Se eu gente. perguntar para vocês agora, nós estamos parados ou estamos em movimento? A gente... Os dois. Dependendo comparado a quê? Esse é um dos grandes enigmas que tem. Não é um enigma porque está descoberto, mas é um dos grandes dilemas. Nós estamos... É o conceito de referencial inercial. Então, se eu entro no ônibus com vocês, se eu entro no avião, vou falar uma coisa mais elegante. Não vou entrar no ônibus com 2 ladies assim, vou entrar no avião. A gente se transporta como for, não tem Se eu entro no avião com vocês, depois que o avião acelera e entra em velocidade de cruzeiro, a gente parece que está parado. Esse é o conceito de referencial inercial. Então, nós estamos numa grande bola, uma esfera. É redonda, pessoal. Me desculpe. É redonda, a Terra é redonda. Nós estamos numa grande esfera que gira em torno de si mesma. Portanto, existe uma velocidade angular de um ponto na superfície da Terra em relação ao próprio eixo. E ela ainda gira em torno de outra grande bola, que é o Sol. Então, a velocidade de translação da Terra é extraordinariamente grande. Maior do que qualquer veículo que o homem já fez.
Entende? Mas ainda é muito menor que a velocidade da luz. Mas a gente tá em movimento, então se você for ver relativamente pela Terra, a gente tá sempre em movimento. Depende. Então, assim, é tudo uma questão de você dizer em relação a qual referencial. Isso é física do segundo grau, né? Do ensino médio. Em qual referencial você está falando, né? Então, quando eu digo sobre isso, você fala, é possível ou não é possível? Eu estou fazendo comparações diferentes. O que aconteceu com, acho que foi o Mark Kelly, que ele ficou orbitando alguns dias, não sei se chegou a um ano, nessa ordem de grandeza, alguns meses, e ele volta, descobriram alterações dele comparado com o Scott, que ficou na Terra. Isso está descoberto. Mas a gente está falando de alterações muito pequenas, para velocidades também muito pequenas, em relação à velocidade que se fala de buraco negro, que aí está falando de fenômeno de luz, entende? Aí já entra outra questão da física que a gente ainda não tem domínio também. Então, né? Então, existe aquela questão da ciência, né? Ainda. A gente, por isso que eu tô dizendo, eu não coloco nunca impossível em termos de tecnologia, mas quando você fala de um planeta se transformar em uma estrela, que é o 2010, ali não é tecnologia, ali é ciência. Você tá entendendo? Ciência. Sabe-se hoje, é um salto quântico que a humanidade deu. A gente tá falando de menos de 200 anos, né? 130 anos atrás o homem não voava. Hoje a gente tá falando dessas descobertas estelares. Então, é um salto quântico, mas ali é uma questão de ciência. Entende? Que é uma coisa parecida com a teoria do Moonfall. Eu assisti o Moonfall. Nossa, esse filme é muito ruim, gente. Eu não gostei do Moonfall. Mas deixa eu falar uma coisa que eu queria... Ai, não perdeu nada. Eu queria te dizer sobre o 2010. 2010 que eu achei interessantíssimo. O 2010 é um dos filmes mais bonitos dessa lista, eu acredito. O 2010 ele tem uma mensagem bonita, né? Fazendo tem que descontar a história do Júpiter se transformar em uma estrela, aquilo... Enfim, mas a mensagem bonita tem duas. Que é a mensagem de que fiquem em paz, fiquem bem, conquistem todo o universo de vocês, exceto a Europa. É como se os ETs falassem assim, ó, a Europa é nossa, o resto... A Europa não é a Europa continente, pessoal. A Europa é a lua de Júpiter, tá? Então conquistem tudo. E a segunda mensagem bonita do 2010 é que ele resgata o Hall. O Hall, a gente vai falar do Hall aqui. Porque o 2001 entrou no inconsciente coletivo, que ainda é um grande temor, e aí mais minha zona de conforto falar de IA e tal, né? Se bem que eu falo mais IA aplicada, que é a história de que as máquinas vão dominar o mundo, que as máquinas, assim... Então, assim, gente, eu quero fazer uma colocação. Para mim é muito difícil ficar a humanidade toda temendo IA, quando a gente vê a qualidade de alguns líderes que existem hoje no mundo. Questionáveis. No mínimo questionáveis. E são pessoas que têm, alguns deles, infelizmente, não vou nominar aqui porque entrei em outra esfera, o poder de botão de destruir a humanidade algumas vezes. Certo? Então, assim, se um dia... Porque a história vai ser contada, né? Antes da Terra ser devorada pelo Sol, que eu sinto muito dizer que vai demorar bastante. Vai demorar bastante. Vão contar a história do século XX e século XXI e vão dizer, aqueles caras não tinham a menor noção. E provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Não tinha a menor noção das pessoas que estavam botando no poder. Porque, veja, tá falando, eu morei no Japão e eu visitei Hiroshima e Nagasaki. Entende? Então, assim, eu vi em loco os dois museus, e o que acontece na explosão atômica. E hoje a humanidade tem a capacidade de explodir o planeta dezenas de vezes, apesar que existe um planeta só. Mas aí existe um exército industrial, de armamentos, etc. por trás. Então é muito questionável. Então achei muito bonita a mensagem, voltando para o 2010, muito bonita a imagem de resgatar o Hall. Porque quando o Hall tem a opção, pode dar spoiler aqui? Pode. Então, quando o Hall tem a opção de destruir, ele tem as duas opções. Ou ele mantém a espaçonave onde ele está, que acho que era Discovery, e desacopla da Leonov, que volta, que é a espaçonave dos russos, volta. E ele está dentro da Discovery. Porque ele ficou lá, os caras foram resgatar ele. Ele aceita e ele desacopla e faz a contagem regressiva e desacopla a Discovery. Entende? Então, assim, isso me lembra agora outra viagem. A última cena do Exterminador 2, né? Que a máquina disse, também faz ele isso. vai se destruir em prol da humanidade. Aí a personagem, que é... Esqueci o nome da atriz agora.
Ela fala assim, se uma máquina teve a capacidade de se destruir em prol da humanidade, por que eu tenho a esperança que um dia a humanidade vai criar, né? Então, vai criar essa capacidade. Então, o que eu acho bonito nos filmes espaciais, todos eles, os que estão na realidade da Terra, que são quase documentários, o Perdido em Marte. O que é a mensagem bonita do Perdido em Marte? Por trás. Ele mostra a diversidade da NASA. Quer dizer, o head do JPL, o cara que fala como a autoridade do JPL, é um chinês. É um cara de origem chinesa. Eles fazem um teste para voar, a máquina dá uma catástrofe porque é pouco tempo, e eles voam pela China. Uhum. Eles fazem um projeto com a China. Você lembra disso, né? Sim. Quem resgata? Porque eles mandam suprimento para a nave, e que a máquina que manda o suprimento para a nave é uma máquina chinesa. É um foguete chinês. Eles fazem uma colaboração, vamos dizer colaboração, assim, né? Que até então era impensada, porque os dois países estão em... Não é conflito, porque não estavam em guerra, mas estão sempre ali... Mas veja bem, o maior conversa esquisita, vamos dizer sobre assim. o maior paradoxo, eu acho que é os russos e os americanos. Isso é o maior paradoxo, porque quando acontece a ISS, eu não me lembro exatamente quando foi o plano que começou a se fazer para a ISS. A gente estava em Guerra Fria. O mundo está em Guerra Fria. Quem é que tá no poder da Rússia há 20 e poucos anos? E você falou um negócio do Hall. O Hall, gente, é o monólito misterioso que começa em 2001, Uma Odisseia no Espaço. A primeira vez que a gente vê o Hall é em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Primeira cena... Quer dizer, não é a primeira cena do filme, mas é ali no início do filme. É esse que nós estamos falando. Posso falar? A gente precisa muito saber... Eu quero entender um pouco mais. A gente precisa muito saber da sua opinião sobre o 2001. Eu, assim, pra mim, dessa lista, é o meu filme preferido. Não, tá? o 2001 é um filme muito bom, e eu considero o 2001 um filme... Porque tá falando de espaçonave que vai muito longe, tá certo? Ela vai em Deep Space. É possível, já é uma realidade, de quando você tá falando em Deep Space... você está mandando muito mais máquinas do que seres humanos. E aquela espaçonave vai com máquinas e com seres humanos, tá certo? O monólito é uma outra história, mas o Hall, ele é o computador. O Hall é o computador. Que em 2011, no 2001, ele termina o filme como um vilão. Então, você acabou de falar isso. Era essa a minha pergunta. Então, em 2001, o Hall termina como vilão. No filme 2010, eles resgatam o Hall e diz que o Hall não era o vilão, porque o cara que vão 3 astronautas americanos, e um deles é o cara que idealizou o Hall. É até um professor da Universidade de Chicago, o personagem. Daí ele vai e tem até o personagem, tem um computador acho que chama Saul e Hall, enfim. E ele consegue criar uma nova teoria de que o Hall teve ordens conflitantes. Se você analisar o 2010, ele diz que o Hall, na verdade, não mentiu, não fez nada errado. Ele teve ordens conflitantes, então existia um background lá de ordens diferentes que ele estava recebendo. Não era da NASA, era da NCAA. Era do monólito, talvez? Não, ele recebe ordens diferentes do governo americano, entende? Sobre a missão. Então, na hora que ele tem objetivos conflitantes, e aí ele toma aquela decisão. E então acaba 2001 com a visão de que a máquina é o grande inimigo. E em 2010 ele resgata a visão do Hall, porque o Hall entre aspas, se sacrificou pela tripulação especial. Então eu gostei do 2010 por essas duas mensagens, né? A mensagem de unidade geopolítica, tanto que quando eles voltam na espaçonave, a turma aqui já estava fazendo paz, já estava meio em paz, não sei o que. Então, essa mensagem geopolítica é muito interessante. O mesmo que eu estava falando sobre a questão da NASA. A NASA é um ambiente extraordinariamente interessante porque é diverso. Imagina, eu estava num centro de pesquisa e eu almoçava todo dia com indiano, americano, alemão, russo. Tinha um mexicano no meu grupo de pesquisa, mas eu não trabalhei com ele, ele era de outra área, mas tinha... E esse é uma característica que no Marciano, no Perdido em Marte, né, deixa bem claro, né? O head da NASA é um branco, mas o supervisor é um negro, tem mulher, a espaçonave é comandada por uma mulher, dentro da espaçonave... Que a Jessica Chastain, que tá num papel maravilhoso. Muito bonito.
Dentro da espaçonave tem um mexicano, um latino, né? Um Uhum. mexicano, né? Me lembro o nome dele, que controla lá também. Tem mulheres, né? É o Martinez. Martínez, exatamente. Eu gosto Então- tanto do filme que eu sei até o nome dos personagens. Então, ele é um filme, Jesse, extraordinário, porque ele, Extraordinário. inclusive, ele mostra esse background do que a NASA. A NASA é diversidade, a NASA tem um lado de política, tem um forte apelo à questão de orçamentária, entendeu? Aconteceram coisas na época que eu trabalhava lá, que eu fiquei lá, que eu achei impossível de acontecer, que eu vivenciei, por causa das questões orçamentárias, entende? Então, do Marciano... E tem uma coisa mais... Você vê que a técnica que eles usaram... Eu preciso linkar isso com o filme. Termina que eu vou A te técnica- fazer uma pergunta a técnica que ele- difícil. A Ai, técnica ai, ai. que eles usaram lá no Perdido em Marte, você vê, a espaçonave, para que ela tivesse condições de voltar, ela não poderia descer, ela fez o chamado ricocheteio, Uhum. né? Que é a mesma técnica que da Apollo 13. Ou seja, ele vai, aí ele entra no campo gravitacional, no caso da Apollo 13, da Lua, e com esse Essa força. embalo do campo gravitacional da Lua, ele volta para a Terra. Foi exatamente isso que fez. Uhum. E lá no Marciano, no Perdido em Marte, ele entra no campo gravitacional da Terra, recebe acoplamento de uma nave chinesa, Uhum. geopolítica e tal, e faz o voo de volta. É sensacional. Não, a história, ela é muito bem contada. Essa parte do Perdido em Marte, onde ele fica no espaço lá, que ele se perde no espaço, que depois ela puxa ele de volta, que também lembra da gravidade, que ali ela Sim. teve a Sandra Bullock teve esse problema de ficar solta no espaço. Pra mim, é sensacional. Eu adoro essas duas partes. Mas você falou da NASA. Aline, me desculpa, mas eu vou ter que falar desse filme. Que é um filme maravilhoso sobre o espaço. Que todo mundo fala que é o pior filme sobre o espaço. Que já ouvimos falar que é o Armagedon. Aqui a gente tem inúmeros furos, na minha opinião. A NASA, ela acolhe pessoas. Ela foi lá e levou o pessoal que perfura petróleo. Vamos lá. O enredo do filme. Não, além de Imagina tudo. Além de tudo, ele é um filme ruim de romance, todo né? mundo Porque, fala. além de ele ter todas essas coisas aí, ele ainda é um enredo horroroso. É uma Horroroso. história horrorosa. Desculpa aí, Me julgue quem atores gosta. horrorosos. Me julgue que gosta de Armagedon, Não, mas vamos lá. gente, Vamos lá. não. Vamos buscar, então, um grupo Desculpa que aí. trabalha Desculpa, perfurando Johnny, por te fazer falar sobre Armagedon. plataformas de petróleo. Vamos furar um asteroide, botar uma bomba lá dentro, explodir ele e fazer com que ele passe pelos lados pra salvar a Terra. Qual é a aplicação desse filme na vida real? Nenhuma, beijos, ficamos assim. Não, assim, ó. Ele ficou até mudo, gente. Não, Mas Tem um lado... Eu não precisei assistir a Armagedon novamente, porque tava muito vivo na minha memória, tá? Ah, que pena. Tava vivo na minha memória. Mas, assim, existe... Vamos falar uma coisa que é séria. Uma coisa que é séria que tá por trás do Armagedon. Tá? Uma coisa que é séria. Existem vários objetos em torno da Terra. Aliás, já existe uma grande quantidade de lixo espacial, tá? Uhum. Então, pela história espacial da humanidade, a humanidade já fez um bom trabalho em poluir em torno da sua órbita. isso que a gente vê no filme já não é mais realidade, então tudo limpinho. Não, isso já existe lixo pra caramba não no Uhum. espaço. Tá orbitando em torno de nós. Tanto que eu acho que algum filme tem a ver com um dos detritos choca numa estação espacial, não sei. Tem um desenho que é o Wall-E, que fala muito sobre isso. Isso, mas enfim. Enfim. Então, assim, mas uma coisa que é uma realidade catastrófica, Possível. hollywoodiana, mas possível, tá? E é uma coisa que eu tô falando aqui que é possível, assim. A Aline tá ficando com os olhos Ficando assim. preocupada. Mas assim, É porque a gente tá falando de A Armagedon. gente tá falando de Armagedon, de uma fim do realidade mundo. possível é a Terra ser novamente atingida por um asteroide. Fato comprovado é que já caem muitos meteoros. Uhum. Isso é... Vamos um pouquinho mais fundo aqui, novamente? Sobre o quê? Não, a Terra ser novamente atingida? Sim, o que acontece assim, ó, já existe a teoria mais plausível, né? Eu não sei se teoria já é considerado fato científico, porque não é minha área, da extinção dos dinossauros, Uhum. é a queda de um asteroide na península de Yucatán, que hoje é México. Naquela época não era México, mas hoje é México, tá certo? Então aquilo é considerado a teoria mais provável pela extinção dos dinossauros, certo?
Então, assim, já caem na Terra vários corpos celestes toda hora. Estou falando de corpos celestes naturais. Não estou falando de spaceship, não estou falando de espaçonave. Aí entra em outra área que seria, dentro da nossa realidade, filmes que estariam além de Plutão, né? mas eu não vou falar no que eu acredito aqui porque dá outra história. Mas assim, ó. Eu acho que a gente quer saber. O enredo tem uma lógica por trás, ok? Porque parte de um fato científico que é a Terra pode sim ser atingida por um asteroide de grande magnitude. Por que isso aconteceu no passado? Por que não vai acontecer no futuro? Tem muitos que dizem que não é uma questão de se, é mais uma questão de quando. Entende? Então a lógica é muito interessante por trás do filme. É uma lógica totalmente científica, totalmente possível. Totalmente possível. Tanto que existe todo um grupo de pesquisa, não me lembro agora do nome, de vários cientistas no mundo. Existe uma rede acho que é chamada rede NEO, Near Earth Orbiter. Acho que é NEO, mas eu não tenho certeza. Que são cientistas que passam a vida inteira somente rastreando corpos celestes em torno da Terra. Isso é bem interessante. E eu vou fazer mais um gancho aí. Existe uma gestão de crise num caso desse? Porque aqui eles enfrentaram o meteoro. Exatamente. Claro, é um roteiro bem hollywoodiano, né? Existem iniciativas para que sejam criadas esses protocolos de crise. Existem iniciativas. Só que aí você está falando de uma questão a nível mundial. Sim, mundial. Porque não tem hoje nenhum país que vai tratar. Não, nós somos aqui responsáveis, representantes da Terra. Não tem, entendeu? Então essa é a grande questão. Se a gente mal e mal se une aqui, né, isso me lembra um discurso do Ronald Reagan, que ele diz na ONU, ele diz assim, se a Terra fosse invadida... Isso foi Ronald Reagan na ONU, pessoal. Reagan foi ator, gente. Procurem lá. Foi ator, mas foi presidente dos Estados Também, Unidos. Nesse momento, ele não era Leonardo DiCaprio. Ele não era ator, ele era o presidente. Ele estava lá naquela conferência que acontece todo ano, que o presidente do Brasil é o primeiro a falar, mas enfim. Então, o Ronald Reagan estava falando e falou assim, eu acredito que se a Terra fosse invadida por outros seres, nós teríamos a capacidade de nos unir. Isso foi antes da queda do Muro de Berlim. Entende? Então existe toda essa teoria. Agora, voltando para o lado científico. Então existe uma linha de pesquisa, uma corrente não, existe uma rede de pesquisadores, que passam a vida rastreando objetos que podem causar dano à Terra. Isso é ciência. Ciência, da mais pura ciência, alto nível científico, tá? Ficam monitorando. Então, esse conceito, que é o gancho principal, é totalmente possível. Totalmente possível. O filme pode até ser mal produzido, mas ele é realidade. Mas e os perfuradores de Né? petróleo? E os perfuradores de petróleo aí, que é minha. a lógica é a seguinte, né? A lógica é o seguinte, né? Se tem digamos assim, um conhecimento sobre a estrutura mineral dos asteroides. Tá certo? Se tem. Aí fala assim, cara, a gente precisa colocar uma bomba lá, né? Tem que ser uma coisa que cause um certo impacto. Então não pode ser um traque, não pode ser uma coisa, não pode ser uma banana de dinamite. Tem que ser uma coisa que causa... Era uma bomba atômica, no caso, porque né? os caras fazem os cálculos, né? Fazem uns cálculos de massa, velocidade. Então, para você alterar a trajetória, você precisa causar um certo impacto suficientemente grande para alterar a trajetória. Não queria destruir isso, queria só dar uma escorada. E aí, cara, tem que ser uma coisa com capacidade. E não pode colocar na superfície, então tem que perfurar. Então tem uma lógica por trás. Tem uma lógica total ali de perfuração e colocar lá dentro para ele... colocar suficientemente dentro para causar um certo impacto. Porque se fosse na superfície, arranhava. Entende? Então tem uma lógica. E tem o Bruce Willis, que quando ele aparece na televisão... A Aline detesta. Eu tô vendo aqui que a Aline não gosta. Esse filme, eu acho esse filme um mico. Eu tenho sério. que confessar sobre esse filme. Eu choro todas as vezes que eu vejo esse filme. Pode ser ruim, não é bom, beleza, mas eu me emociono porque eu amo os personagens. Eu amo Bruce Willis, eu amo Liv Tyler. Eu amo os atores. Então, assim, eu sou fã de Bruce Willis muito antes. Ele tem o Ben Affleck também. Que é o... Eu amo o Ben Affleck. Os olhos da Jessie brilharam do Ben Affleck. Sério, eu sei que o filme é ruim, eu sei disso, mas então, eu gosto da eu tô tentando explicar história. a lógica do roteiro. E tem uma coisa bonita, então. e tem uma coisa bonita que é o seguinte... Veja bem, que isso eu acho que é a mensagem, talvez eu tenha falado já antes, que permeia quase todos os filmes do espaço.
a mensagem que permeia quase todos os filmes do espaço é o seguinte: nós temos um lar comum. Nós temos um único planeta até agora. Com todo o desenvolvimento científico, que é exponencial, nosso desenvolvimento científico é exponencial, né? 120 anos atrás, não tinha avião. Hoje já estão mandando esse tipo de coisa. Com tudo isso, a Terra ainda é um sistema, estou falando do sistema Terra, o planeta Terra, extremamente complexo. Ele é muito complexo para abrigar a diversidade e a amplitude de vida que a Terra tem. Então, a grande mensagem que eu acho que permeia quase todos os filmes espaciais é: cuidem da Terra, é um planeta só, não briguem, se juntem, entende? E tem uma outra coisa interessante. O próprio Interestelar fala isso, que se a gente não cuidar, vai virar aquilo lá que virou. Exatamente. Né? E tem uma coisa interessante, né? Que assim, gente, quando quando houve a missão da Voyager, que foi década de 70, e ela bate uma foto, tem uma foto da Voyager da Terra. Porque a foto mais famosa da Terra é uma foto que foi obtida na missão Apollo, quando os caras estão da Lua e fotografam a Terra e aparece só uma parte da Terra, que a outra está, né, na parte de noite. É uma foto fantástica, fica uma foto icônica, eu acho que era de 69 ou 70. Então, de fato, o homem foi à Lua, desculpa. Exatamente. Mas assim, essa mensagem eu acho muito bonita. Mas quando a Voyager manda essa foto, sabe como é que eles identificam a Terra? Eles criam a seguinte expressão: a pale blue dot, um pálido ponto azul. A pale blue dot. Quer dizer, nós estamos nesse planeta extraordinariamente complexo, lindo, azul. Gagarin fala, né? A Terra é azul quando ele faz a sua primeira e única, né, ida ao espaço. E a gente tem que tratar bem desse planeta. Eu acho que é essa grande... Eu acho que isso, junto com o apelo de ciência, tecnologia, enriquecimento, são as duas grandes vertentes que eu gosto de assistir nos filmes espaciais, entende? Os filmes relacionados à área do espaço. Eu acho isso eu acho que essa, inclusive, é uma mensagem incrível pra gente encerrar o nosso episódio. Eu acho que não poderia ter sido mais pertinente. Mas né? a gente não falou de um filme aqui nesse episódio. Que é o Ad Astra. E precisa falar de Ad Astra? Não precisa, mas assim, só pra terminar. É uma brincadeira, essa é uma brincadeira. O Ad Astra ou não é possível acontecer? Ad Astra é aquele do Brad Pitt que ele vai buscar o pai dele. O Brad Pitt vai, pra quem não assistiu, o Brad Pitt vai procurar o Tommy Lee Jones, que é o pai dele, que está numa estação em torno, se eu não me engano, de Júpiter, em torno de Júpiter. Eu assisti, não me empolgou, tá? O filme tem a questão assim, ó, saltos tecnológicos, porque ali tá falando de espaçonave, isso, né? Um filme que a gente não falou, né? Que eu adoro o filme, chama-se Passageiros. A gente não falou, mas ele tá na lista aqui também. Ah, é verdade, ele tá na lista. É que daí ele já é um pós, né? Ele já é o que a Terra deu errado. Mas eu adoro Passageiros, né? Assim, né? Eu não me lembro o nome do ator, mas a Jennifer Lawrence. Ela é Platt, alguma coisa. É Chris Pratt. Isso mesmo. Na verdade, é o sonho de muita gente ficar numa estação, numa nave com a Jennifer Lawrence. Né? Mas, porque ela muita gente, entendemos muita gente. Entendemos muita gente. Mas então, assim, eu adoro o filme. Acho que o Passageiros tem muito de tem uma pegada muito bonita de cuidar da Terra para ir para outros lugares. Assim. Mas então, falando do Ad Astra, existe uma evolução tecnológica natural, tá certo? Ali não fala de viagem no tempo. É uma questão tecnológica de ir avançando o alcance das missões espaciais. Eu tive numa conferência em 99 em Viena, na Áustria, e a tecnologia, a conferência era sobre usos pacíficos do espaço. Em 99 eu estava lá. E eu me lembrei nessa conferência agora, porque muito se usava da história das grandes navegações para se inspirar na tecnologia espacial. Porque, veja, imaginamos nas grandes navegações, quando os caras estavam só na Europa, quer dizer, tem uma teoria que tinha caras aqui antes, tinha gente antes, mas quando eles começaram a fazer as grandes navegações, eles não sabiam o que encontrar do outro lado do Atlântico. Eles não sabiam. E eles usavam também as estrelas e a Lua. Eles usavam as estrelas e a Lua, principalmente, né? Então, assim, essa vontade, esse desejo do ser humano de conquistar é uma coisa intrínseca à natureza humana. Tem muitas pessoas que julgam a tecnologia espacial de maneira ruim, dizem assim, ao invés de procurar espaço, devia cuidar da Terra. É verdade.
se a gente tivesse que optar. Mas eu acho que existe recurso suficiente, assim, ao invés assim, reestrutura o sistema armamentista, para de investir em armas, investe em educação e continua pesquisando no espaço. E vai em busca do Ad Astra, que é o que a gente quer. É o que a gente agora, quer. Jesse, me perdoe pela minha ignorância cinematográfica nesse caso. Eu não entendi o roteiro, porque ele vai procurar o pai, aí bate o papo com o pai de um dia e tal, briga com o pai solta, ele vai embora e ele volta. E aquela cena dele voltar ele entra na questão da antena. Ali, do ponto de vista de engenharia mecânica, é impossível. É muito pouco provável o cara pegar um impulso numa antena e acertar a estação que tá a não sei quantos... Ele vai procurar ele mesmo, na minha opinião. No ponto de vista cinematográfico, ele também é um filme bem improvável. Ele é um filme bem improvável também. Mas é um filme que a gente curte também. Né? Eu não, nem um pouco. Eu gosto dele. Assim, ele não é o melhor filme, na minha opinião. Porque a gente já falou qual que é o melhor filme. Então, eu acho O melhor filme é Perdido em Marte. Perdido em Marte. Perdido em Marte. Eu gosto muito do Interestelar, mas desta lista, falando de filme de espaço, eu acho que é Perdido em Marte. Vamos encerrar nosso episódio com o nosso top 3? Tá, top 3. Top 3. Terceiro lugar pra você, vamos deixar, seu filme favorito. Desses que a gente mencionou, terceiro lugar, eu acho que seria O Primeiro Homem. Primeiro Homem, Aline. O terceiro lugar, eu acho... Ai, gente, eu tô muito na dúvida. Eu tenho dúvida só do terceiro lugar. Ah, gente, que difícil. Eu acho que eu vou ficar com o Apollo 13. Apollo 13. O meu é, por mais que seja improvável, Interestelar. Segundo lugar. Vamos lá. Segundo lugar, Perdido em Marte. Perdido em Marte. Perdido em Marte. O meu não é Perdido em Marte. O meu é O Primeiro Homem. Primeiro lugar. Primeiro lugar, pra mim, é Apollo 13. 2001, Uma Odisseia no Espaço, que pra mim é um dos melhores filmes de todos os tempos, assim, não de espaço, mas no cinema geral, assim. Cinema geral. Eu acho isso muito foda. A gente... Então ficou um Perdido em Marte em comum com todo mundo aqui, né? Todo mundo coloca no top 3. Mas você chegou a citar Apollo 13, não, né? Não citei. Eu gosto, mas como eu falei, o improvável pra mim ainda é mais interessante no sentido cinematográfico. Como cinema. É o que eu acho mais legal. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, né? A gente teve uma aula sobre o espaço. O espaço, sensacional. Não tanto quanto o tempo, mas o espaço, a gente teve uma aula, a gente entendeu um pouco do que é possível e do que não é nesse episódio aqui. Aliás, esse episódio provavelmente terá 2 partes, não é? A gente vai encerrar aqui com essa segunda parte e já vai deixar aí acho que uma pergunta pra você que está aqui assistindo. Qual é o seu filme favorito? Falando de espaço, né, professor? Exatamente. Porque o espaço é infinito, o espaço ainda tem aliás, depois de assistir esse episódio, qual é o seu filme preferido de espaço, né? Porque, assim, os meus conceitos acabaram mudando um pouquinho. Eu vou reassistir muita coisa. Eu vou reassistir muita coisa depois disso. Também acho que isso é merecido. Obrigada, professor Johnny. Eu que agradeço, Obrigada, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Gente, segue o professor lá que vocês vão ter muitas aulas ainda nos próximos meses, porque ele tem muita coisa pra ensinar ainda. E em muitas áreas, inclusive, né? Agora a gente já sabe. Um beijo, gente. Até a próxima. Valeu, tchau.